de como estão as coisas aí na região de vocês, você que está na costa azul do Rio de Janeiro, você que está na costa verde do Rio de Janeiro, você que está no Rio Grande Rio, nos atualize, Minas Gerais, Juiz de Fora, Ubá, como vocês estão aí, como as coisas estão acontecendo. Coloque para nós aí a sua localização, né? Número um, localização, e se está chovendo, se está ventando, não está ventando. Nós temos previsão de ciclone para o sul a partir de hoje, né? Como estão as coisas aí na região sul, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, a turma do Mato Grosso do Sul, Tocantins, a turma de Amazônia, Alagoas, Maranhão, Sergipe, a turma de Pernambuco, ok? Pessoal do Pará, fala com a gente aí, ó, coloca aí Bahia, o que está acontecendo na região de vocês, e a turma espalhada pelo mundo, a galera da neve, a galera do sol, o pessoal do Chile, o que está acontecendo aí. Eu tenho sentido falta da turma da Oceania e também de Singapura, ok? Cadê a turma de Singapura, gente? Cadê o pessoal do Japão? Você que está ouvindo depois, diga a sua localização para nós sabermos se o algoritmo está chegando até vocês, né? Hoje, eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que parece ser seguidora nossa aqui, né? E ela queria algumas respostas e, delicadamente, a equipe, né, fez o contato e disse que nós só podemos liberar, gente, algumas informações via plataforma fechada e explicar por quê. Primeiro, nós temos os travestis digitais, ok? Isso é até orientação minha, né? Quando não aparece foto, perguntar se é um travesti digital. Um, dois. São orientados a não ouvir, porque quando nós ouvíamos, né, tínhamos que lidar com muitos xingamentos. Meu Deus, Jesus. Então, a pessoa tem que escrever. Então, toda vez que você fizer contato no Zap, o 21 995 31 34 67, por favor, educadamente, você manda por escrito, né? E se a resposta da equipe for você tem que ir para a plataforma fechada, a culpa não é deles, né? É uma orientação minha. O que não podemos dizer, e TikTok, o que não podemos dizer, e para quem não sabe, ele já é monitorado também. Ele sofre monitoramento também. Então, nós estamos sendo monitorados para todo lugar e na nossa plataforma, não. Então, se a pessoa entra no Esquadrão Águia, ela consegue interagir com a gente, com o grupo fechado, ela consegue fazer isso no Geburá, no Código de Enoch, no Atlas, ela consegue fazer isso no Neuroclube, ela consegue fazer isso no TIC, o Terapeuta Integrativo Cristão, o TIC mesmo, nós estamos liberando informações seríssimas sobre processos epidêmicos, protocolos, mas isso, gente, só pode ser ensinado para quem vai ser terapeuta. Nós não podemos colocar essas ferramentas na mão de alguém que não sabemos quem. Porque tem pessoas que usam a IA para copiar foto, usam a IA para copiar imagem, para copiar voz. Então, você que entrar em contato com a gente, seja educado, faça por escrito. E o que a equipe responder é a orientação para me proteger, proteger o EFAIM, proteger a equipe, proteger os colaboradores do TIC. Por isso, temos plataformas fechadas para quem de fato tem interesse. E se alguém diz, não tenho dinheiro, a equipe é orientada a mandar o quê? O Atlas, Santo Mil. Você para de comer, tira uma refeição por dia, você paga a prestação do Atlas
Em um mês, você está ganhando. O Efraim até gostou, é verdade. Efraim. O cara ganha R$ 3.000. Pare de comer. Pare de comer, tire uma refeição, ok? Que você pode tranquilamente, segundo os estudos, passar com uma refeição por dia apenas. Você está comendo demais, é a última agora da ciência, que empurraram comida abaixo para você comprar mais e adoecer mais. Então, você entra no Atlas, ganha em dólar, aí você compra Gueburá, aí você compra mamadeira, você compra o ozônio, que está com desconto até 10 de março. Hoje ainda consegui isso com eles. A campanha deles acabava agora, no dia 28. Eu consegui estender, Efraim, até 10 de março. E aí eu expliquei por quê. Eu falei, cara, vocês deram um preço muito bom, estão dividindo em cerveja, mas o cartão da galera vai virar. Ainda vai virar o cartão. Digo isso porque o meu cartão também ainda vai virar. Então, para eu poder comprar o segundo equipamento, eu preciso virar um cartão, ok? E a condição é ótima, gente. São 6 parcelas sem juros. O desconto é absurdo, é mais de R$ 900 de desconto. Porém, você agora já sabe que essa campanha foi até 10 de março. Então, você manda ozônio, você manda mamadeira, você manda kit céu azul, viral, tudo no zap, o 21 995 31 34 67, ok? Não mande áudio. E se você receber a orientação de que você tem que ir por uma plataforma fechada, não adianta xingar o atendente. Por enquanto ainda é humano. Se continuarem assim, eu vou botar robô. Aí você não vai ter acesso a humano mais nenhum. Aí eu começo a entender por que, que a galera botou robô. Porque aí o cara vai ficar xingando o robô. Aí é problema dele com o robô lá, ele ficar xingando o robô. Não pode se estressar com o humano. O humano não estressa com o humano. Lembre-se do planeta de macacos. No planeta dos macacos, macaco não mata macaco. Meu Deus! Jesus! No mundo dos homens, nós matamos por cobiça a humanidade mata por divertimento, a humanidade mata por malignidade, maldade, crueldade. E é nesse cenário que todo mundo quer matar todo mundo, que o Efraim já está. Tá falhando, eu não sei se está travando só para mim, mas acho que travou aí. E eu acho que o doutor Alex ficou desconectado. Então, eu vou assumir daqui. Ele já iniciamos a live há 10 minutos, ele está na introdução ainda. E eu estava esperando aqui a bola passar, mas acho que o próprio algoritmo falou: agora é sua vez, Efraim, né? Aí, olha aí, ó. Eu falei que o algoritmo me passou a vez, que te jogou para fora, te abduziu. Normalmente sou eu que sou abduzido. E tu tá escuro. Ó, voltou sem microfone. Oi? Voltou. Sem microfone, não estamos te ouvindo. Voltou? Voltou você aí? Você vai ter que sair e voltar. Se eu sair e voltar, não tem. Aí vamos ter que perder essa fechar a live. Espera aí, deixa eu ver. Calma. Calma. Nós não estamos te ouvindo, doutor Alex. Nós só estamos vendo o gesto. Ó, tá vendo? Ah, tá normal? Tá normal. Eu não estou ouvindo. Você sai e volta. Sai você e volta. Tá. Gente, você que entrou, nos ajude, bote o 1, a sua cidade, como tá a situação aí, ó. Se tá chapa quente, bota aí, ó. Tá chovendo, tá sol, tá neve. Nos atualize, gente. Diga para nós o que está acontecendo aí. Vamos ver se Efraim consegue voltar. Parece que sim. Vamos ver. Estou tentando botar o Efraim de novo. Vamos ver se o Efraim consegue. Voltou, graças a Deus.
Meu Deus, voltou Efraim. Essa treta deu porque o Efraim está de vermelho, numa cadeira vermelha, e ele começou ontem a profetizar com a bandeira vermelha e Hoje o cavalo eu de tô fogo. direto com vermelho e fazer live com um militar da reserva. Sempre que você bota vermelho, ele vira o olho do militar, fica igual o touro. Ele começa a querer atacar, entendeu? Eles têm problema com o vermelho. Total, Eu ia total. botar bem o número 13 aqui, ó, vermelho e 13 aqui. Aí o doutor Alex ia, ó. Não bota, não, não bota estrela aí, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor. Você já sorrindo, parece a estrela dentro do vermelho. Meu Olha. Deus! Meu Deus! Meu Deus. Mas vamos lá, meu amigo. Conta pra gente aí o que está acontecendo no mundo. Rapaz, eu acabei de ver uma reportagem dizendo o seguinte: se o Bill Clinton e a Hillary Clinton forem condenados, porque eles estão respondendo na investigação do Epstein, eles vão entrar no chamado. Não é modo, é opção Golias. Lembra que Israel tem a opção Golias? A opção Golias é um protocolo que Israel tem de defesa, que se eles se sentirem ameaçados, tipo assim, um míssil nuclear foi em direção a eles, eles devolvem e jogam o míssil nuclear também. Então, assim, é a maior arma de dissuasão, o maior protocolo de dissuasão israelense é a opção Golias, é o protocolo Golias, que eu vou levar todo mundo comigo. E estão dizendo que o Bill e a Hillary Clinton, que estão sendo investigados agora, né, pelo envolvimento deles, completamente comprovado com a Ghislaine Maxwell, que é inclusive essa Ghislaine que foi para dar para ser interrogada pela justiça, até o nariz dela é menor do que o nariz da original. Estão dizendo que não é ela, que é uma sósia que está lá, porque está muito diferente o rosto dela, o nariz dela era mais afilado e comprido, o nariz está menor e mais redondo, apesar de que alguém nesses dias numa live comigo disse que o nariz mudou. Então vai que foi o efeito da mudança aí, né, do nariz dela, mas que está muito diferente. Mas a questão é que ela tem um envolvimento direto com a Hillary, e o que estão dizendo é que se eles caírem e forem realmente condenados por causa dessa investigação, eles vão levar um monte de gente junto, eles não vão cair sozinhos, não. Rapaz, Efraim, é o fim do mundo? Ou, para mim, o fim do mundo não existe. Eu não creio em fim do mundo. A Bíblia diz consumação dos séculos. A linguagem usada pelo Senhor é que estarei convosco até a consumação dos séculos. Mas a Bíblia fala em fim de uma era, fim de um sistema, fim da era que nós vivemos, mas o início de uma nova terra e de um novo céu. Ele diz: farei novos céus e nova terra. Então vai vir uma terra nova, mas é a primeira. Nós já estamos na segunda terra, na verdade, né? A primeira foi destruída com água. Eu não sei se as pessoas sabem, mas tem um livro que lá no Gueborá tem esse livro que ele mostra, que chama-se As Eras Mais Primitivas da Terra, do autor D. H. Pember, e ele mostra que a própria configuração atmosférica da Terra mudou com o dilúvio. A Terra era uma antes do dilúvio e é outra totalmente diferente depois do dilúvio, inclusive no seu comportamento mineral e funcional. A Terra mudou completamente o aspecto de realidade dela. As pessoas viviam mais, o nível de oxigênio era diferente em relação ao hidrogênio e toda a parte, tudo aquilo propiciava uma vida mais plena e mais completa. Com o dilúvio, houve uma alteração para diminuição do tempo da vida do homem, com o propósito de que quanto mais tempo o homem vivia, pior ele ficava. O homem, o prolongamento da vida do homem torna ele cruel e realmente vicioso, uma pessoa cruel, vicioso no sentido americano, vicious, cruel.
ele consegue aumentar em crueldade ao invés de aumentar em bondade. Então, o que Deus fez? Ele diminuiu o tempo de vida do homem para 120, para que o homem tivesse menos tempo de desenvolver a maldade quando ele se torna mal. Quando o homem se torna mal, ele fica pior, a não ser que haja um arrependimento. Mas quanto mais ele se afasta do bom senso, do amor ao próximo, pior ele vai ficando. Agora, você imagina um cara que é cruel, como a gente viu aí esses escândalos aí mostrarem, e um cara desse ter 300 anos de vida. Se o cara faz essas maldades com 40, 50, imagina um cara desse viver 250 anos. Mas, Efraim, eu fui ficando melhor com os anos, mais calmo, mais amoroso, mais tranquilo. Então, com essa sua palavra, eu vou criar aqui uma definição. O tempo só amplifica aquilo que nós somos. Infelizmente, o que é mal também se amplia. Aí entra Apocalipse 21. Aquele que é limpo, limpe-se mais ainda. Mas aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Entra ali um princípio, praticamente, delimitador de que quando a pessoa começa a praticar o mal e não se arrepende, a tendência dela é ficar cada vez pior. Quando a pessoa pratica o bem e se sente bem com aquele bem que ela está fazendo, a tendência dela é cada vez mais se tornar empática e melhor naquilo que ela faz. Olha, gostei demais dessa frase. Depois você manda por escrito, porque vale a pena a gente colocar lá na plataforma. Né? Sim. Eu creio que vale criar um princípio a partir disso, inclusive explicar esse princípio, porque, veja, quando eu me olho com 20 anos, eu era muito brabo, brother. Brabo. Guerrilheiro, paraquedista, infante, policial de aeronáutica. Eu saía pelas ruas do Rio de Janeiro, eu era muito brabo, cara. Não tem noção. Eu dava voz de prisão, até na sombra eu estava aprendendo. O negócio era até a sombra. Né? Um dia tu olhou para tua sombra e falou assim, tá presa! Não, total. Você tem uma ideia, se o cara visse a minha sombra, ele já tinha que cair pagando. Não, eu pensei que você estava botando ordem de prisão na sua própria sombra. Tu já estava lá. Não. A minha sombra, quando ela chegava, meu irmão, os caras já entravam já em polvorosa. Eu era muito brabo. E Deus fez uma obra assim, extraordinária na minha vida, né? E Deus foi bom que eu não cheguei na tua altura, brother. Se eu tenho 1,80 m, eu tinha feito mais lenha. E se tivesse a minha altura, tu ia ter 1,86 m. Aí mesmo que ia ficar ruim o negócio. Não, o negócio ia ficar eu ainda passei de 1,80 m. Mas agora você imagina, eu só tenho altura, cara. Eu sou exatamente o oposto. Eu sou aquele grande, o gigante bondoso. Eu não entro em briga com ninguém, não bato de frente. Eu com 16 centímetros a mais, meu irmão, eu tinha feito muita lenha. Com mais 16 centímetros, eu tinha feito uma lenha. Só Deus. Eu acho que é por isso que Deus não deixou eu chegar a essa altura. Meus irmãos chegaram, né? Mas eu não cheguei, não, porque eu fiquei em cima da cama, né, dos 14 para os 15, então segurou ali o meu crescimento físico. Né? Então eu fiquei no mas imagina, rapaz, você com aquela brabeza toda, com tamanho, ia ficar ruim o negócio. Só deu. Meu irmão, eu saía do carro, Efraim, tu não tem noção. Eu parava o trânsito. Uma vez, eu estava jogando bola ali na Igreja Batista Betânia, ali em Sulacap, na antiguidade ainda. Aí eu saí do jogo, era um sábado, né? E eu saí de ré com o meu carro, cara, e bati num carro que estava passando na rua. Aí desceram 2 caras, rapaz. Qual é? Xingando, já partindo para cima. Eu desci, eu era maior que eles. E eles vieram para cima. Eu falei, rapaz, me desculpe, eu não vi. Olha, o cara ficou vermelho de vergonha. Aí ele, pô, cara, desculpa eu não sei porque que eu tô te xingando. Eu falei, não, porque eu errei, eu bati no teu carro, me desculpa. Vamos ver o que aconteceu. Ele, não aconteceu nada não, cara, eu fiquei nervoso porque esse carro é da minha empresa, se eu chego com ele segunda-feira amassado, eu tô demitido. Falei, não, mas vamos ver. Não teve nada não, pô, desculpa eu ter gritado contigo, cara, você é um cara do bem. Aí ele, a Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor. Então, assim, muitas vezes eu saí de problemas que aconteceriam pela mansidão. Então, eu acho que isso é uma questão mesmo de Você tem uma ideia, Efraim? De energia. 1982, eu acho que deve ter sido setembro, outubro, eu botei a Cinelândia inteira meia-noite de joelho, cara. Eita! Não, mais de 400 pessoas de joelho, brother.
Eu era muito brabo, Efraim, muito brabo. Tu não tem noção, não. Até hoje eu sou lenda dentro da Força Aérea. Eu tenho mais de 3 metros de altura lá. Você entendeu? Eu era Lá tem a Não, Golias, né? verdade. Eu Agora era. você é Davi, mas lá Pô, você era quando os caras. Golias. Não, não, quando o cara fala, e aí depois o cara me vê, eu falo, pô, é isso aí, Pô, cara, que faz essa linha. Mas eu era violento, cara, era é, violento. Mas Deus, Jesus me salvou. Dá um é glória a Deus verdade. aí, irmão. Jesus me salvou de mim mesmo. Me salvou de mim mesmo. Agora, Porque acontecia umas coisas no só futebol, Jesus. que quando eu ainda jogava bola, que os caras vinham com maior força querer bater em mim, né? Tipo assim, o cara era, pum, batia e voltava, eu nem sentia. Quando tava um caído, eu falei, o que houve, cara? Pô, eu bati em você, não sei. Eu falei, não, tava com sangue quente aqui com a bola, eu nem via que eu tava machucando alguém. Mas assim, eu acho também, doutor Alex, que tem uma coisa, eu estava até meditando no que nós falamos ontem na live, sobre o negócio de Ethereum, e me veio um discernimento na hora, mas eu não consegui falar. Em Gênesis, que eu estou falando dessa questão da terra ser diferente. Em Gênesis 3,18, diz que a terra produzirá, por causa do pecado do homem, e não da mulher, mas de Adão em particular, que Deus está falando da condenação de Adão. Aí no versículo 18 ele diz: a terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo, e do suor do teu rosto comerás. A terra não produzia espinhos, a terra não produzia mato inútil, não produzia cardos, não produzia coisa. A terra não produzia mato inútil. Tudo que a terra produzia antes do pecado era útil. Então, erva daninha, todas essas coisas só vieram por causa do pecado. Então, assim como o homem sofreu uma alteração na sua própria genética por causa do pecado, então começou a produzir os Therians na atualidade, porque a tendência é que quanto mais longe do original, mais defeituosa seria a célula, mais diferente daquilo que era perfeito se tornaria. Então, o tempo de vida diminuiu, a saúde ficou mais frágil, as enfermidades aumentaram com o tempo. Você vê que hoje nós temos. A gente até fala, porque antes tinha, mas não era classificado. Eu não acredito. Eu acredito que muitas enfermidades que existem hoje não existiam no passado. Que conforme a gente vai se afastando do original, cada vez mais vai complicando a nossa natureza. Essa questão dos Efraim, está diretamente ligado à preparação da aceitação do hibridismo. Você pode observar que os meninos, né, e as meninas, os meninetes, eles vão adotando o comportamento das quimeras que está lá em Apocalipse 6. Isso é uma preparação, é um processo de frequência para que as pessoas, quando virem, né, alguém que é híbrido, ele já tem uma aceitação igual o ET. Você vê que a questão do ET, nós estamos sendo trabalhados diretamente desde a década de 60 para a aceitação disso. E está chegando um momento que eles vão se apresentar, né? O Richard está agoniadíssimo, né? Não sei se tu conseguiu achar ele lá, mas o cara está agoniado, não? O garoto está agoniado, cara. Olha o garoto, eu acho que ele vai ter um troço. Ele vai ter um troço porque. Não, verdade, ó, ele, a Carol, porque essa meninada, né, tá vendo nisso, né, a realização daquilo que eles pensavam e que de repente está vindo à tona. O que você acredita, Efraim, que acontece a partir de agora? Né? O bendito lá daquele navio gigante americano já chegou na costa de Israel. É o Já está lá. porta-aviões Gerald Ford. O grandão chegou, ok? A armada está toda ali, eu acho que é um terço, né, da força Um americana. terço das Já forças marinhas e militares americanas já está naquela região. E ele agora chegou em Haifa, que é o porto israelense. O Gerald Ford é o porta-aviões mais poderoso do mundo, não só da Marinha Americana. Ele é movido a energia nuclear. A capacidade dele de ataque é fenomenal, como diria lá aquele personagem do Chico Anísio, é fenomenal, que ele usava uma touquinha na cabeça, né? Gostava daquele personagem. É, e eu acredito que realmente hoje, eu até publiquei, tem vários países fazendo urgente retirada. O próprio Estados Unidos começou a botar micro-ônibus, tinha 4 micro-ônibus na Embaixada Americana, tirando as pessoas para o Egito e para a Jordânia de Israel, hoje. Então, a impressão que dá é que a gente já está 3 sextas-feiras
entrando na sexta para sábado a expectativa, porque nós sempre dissemos nesse canal que o ataque ao Irã vai acontecer no fim de semana por causa das bolsas de valores, né? Sempre que algo muito grande assim acontece. Agora, você está acompanhando aí as notícias e sabe que, por exemplo, nós estamos vendo uma guerra eclodindo de novo entre Paquistão e o Talibã afegão. A guerra deles acaba sendo com o Afeganistão, mas não é o país. A mesma coisa que seria o Irã é o Talibã. Então, os ataques começaram, essa treta começou com ataques do Paquistão a interesses do grupo Talibã dentro do Afeganistão. Só que o Talibã manda no Afeganistão e agora declarou guerra ao Paquistão, e Islamabad declarou guerra a eles. E agora sim, vai ficar complicado de parar. Eu também vi uma reportagem dizendo que a China está mandando um monte de coisas para ajudar na defesa do Irã, para tentar diminuir a pressão dela sobre Taiwan com um possível desgaste de armamentos americanos já no Irã. Então, que seria uma estratégia. Mas eu acho que o pessoal faz muita viagem nessas análises, né? Que a China está ajudando o Irã para poder enfraquecer os Estados Unidos no caso de uma futura próxima enfrentamento com a China lá em Taiwan. Então, eles poderiam gastar ali milhares e milhares de Tomahawk e eles teriam muito tempo ainda para recolocar o que eles vão gastar ali, né? Eu sei que o governo israelense deu uma ordem para o governo israelense deu uma ordem que os hospitais israelenses se preparassem para um conflito de 2 a 4 semanas. Então, eles já estão calculando, mais ou menos. Aí, pronto. Vem o doutor Alex e fala que o bicho vai pegar em março. Nós estamos no dia 28 de fevereiro. Se suas palavras forem concretizadas, amanhã, sábado, pode começar a guerra do Irã. E você disse que em março nós teríamos um problema, que em março, por causa da questão dos 2 eclipses e do alinhamento, né, intermediados por um alinhamento planetário que envolve Marte, você disse, olha, março vai ficar chapa quente. Então, amanhã é março. Né? Hoje é o último dia de fevereiro. Domingo. É domingo? Hoje é 20... não, é amanhã 27, que é dia 28. 28. Então, a gente pode entrar em março aí já com uma guerra estourada entre Estados Unidos e Irã. Total. E é uma coisa interessante, Efraim, porque, né, essa questão astrológica e astronômica, né, ela ainda recebe a questão do bendito 3 e Atlas no meio dessa bagunça, e ainda temos a tempestade de plasma, porque o bendito da NASA lançou uma palavrinha que se chama apagão. Apagão em 3 de março. E aí a pergunta, né, é que apagão eles estão falando? É o apagão do eclipse, por conta da lua de sangue, é apagão por causa da tempestade de plasma, é o apagão por causa de um pulso elétrico. Você chegou a olhar essa coisa do apagão que a NASA falou? Eu acho que foi um termo meio dúbio, porque foi usado em relação ao eclipse. Ao eclipse. Ao eclipse. Só que dentro da divulgação falava que era o eclipse, e claro, a verdade é que assim, cara, eu acho que até as grandes corporações aprenderam o clickbait. Agora o clickbait virou a normalidade. Todo mundo quer chamar atenção para a sua notícia. Então o cara vai lá e bota um clickbait, vai ter apagão, a NASA anuncia apagão. Como é que é o nome? Como é que é o nome? Vai apagar o sol até uma região. Como é que é o termo aí? É kick, o quê? Clickbait. Clickbait. Bait. B-A-I-T, mas se fala com E. Bait é isca, em inglês. Então, clicar numa isca seria como se você jogasse um anzol com uma isca. Aí você clica na isca, clickbait. É uma expressão em inglês. Bom, então, gente, deixa eu fazer um trem desse. Ó. Deu ruim, vai ficar pior, corre pro código de Enoch amanhã de manhã. Clickbait. 9 horas. Quem tiver amanhã no código de Enoch vai descobrir um segredo que nunca foi divulgado. Clickbait. Meu Deus, é isso aí. Agora peguei o jeito, hein?
Agradecer a todo mundo que está contribuindo, ó, começar pelo Nazário aí, ó. Gratidão, meu amigo, lá de Caxambi, aqui, Caxambiaba, Rio de Janeiro, que legal, que legal. Hoje eu tive a oportunidade de tomar um café com o Marcos, que é aluno TIC, Gueburá, estava conversando comigo hoje, né? Hoje eu tomei um café delicioso em Big Field com ele lá. Patrícia Olegário, aluna nossa também, ó, gratidão aí, Patrícia, Ó, vou você começar lá do primeiro. nos Foi o ajudando. Edmilson que mandou em dólar uma contribuição. O Adilton, que está sempre contribuindo com a gente. E nos... Esse é baiano, agora aprendi. Que esse é o Adilton baiano. Baiano, porque você achou que era o Não é o de Adilton, Paraty, porque tem um Adilton lá de Paraty, mas Paraty, é o Adilton da Bahia, de da Feira de Bahia. Santana. Olha, que legal, Feira de Santana. Eu estou chutando, não sei se é Feira de Santana, não. Acho que é outro Ah, lugar que não? ele falou, não. Agora que eu lembrei, Feira de Santana é outra pessoa que eu falei esses dias. Ele falou outra cidade, né, Feira não. Sérgio Olive Tree, que é o Sérgio Oliveira, contribuinte permanente e constante do nosso trabalho, impulsionador de todos os nossos projetos. O Altair, que também está sempre... Quem contribui, sempre contribui, já percebeu? O Consolini, igual. O Consolini está comigo no Esquadrão Águia desde 23, cara. Aí, ó, tem o Sérgio Adriano de Moraes, que também contribuiu, a Patrícia Olegário, que você já falou, e por último aí o Nazário e o Alex Guedes. Então nós temos Alex aí está sempre. outro Alex. Alex, eu vou te falar que a minha máxima, minha análise é que o Alex ou é muito bom ou é muito ruim. Eu já vi que você é muito bom, que você contribuiu. Os Alex são assim, ou o cara é muito bom ou é muito ruim. Tu vê que o doutor Alex é o único que já foi muito ruim e agora ficou bom. Mas assim... Só miséria. Não, mas quando eu era muito ruim, os caras diziam que eu era bom, Pois cara. Eu é, era é que o povo bom, gosta era de bom. sofrer, esse povo é masoquista. Os caras diziam que eu era bom, cara. Você tem uma ideia, até o Brigadeiro foi me conhecer, brother. O negócio é sério, chapa quente, chapa quente. Eu era bom na parada. Sobreviver. Eu posso cantar aquela musiquinha, eu sobrevivi, porque o negócio é sério. Mas, meu amigo, como é que fica os aliens nesse contexto se estourar a guerra? Você acredita que os dimensionais estão no comando disso para acelerar, através disso, a nova ordem se estabelecer? Ou isso é mais um fato isolado, como foi a Guerra Napoleônica, a Primeira Guerra, Segunda Grande Guerra? Nada disso está interligado ou tudo está interligado? Não, eu acredito sim que está tudo interligado. Acho que nós vamos ver alguns acontecimentos programados entrarem junto com essa confusão que está sendo armada no mundo. Não só armada Pelos escândalos, pela possível guerra, mas também por uma questão econômica mundial, pela divulgação dos documentos que estavam sempre em sigilo e agora decidiram divulgar tudo. Eu acho que, assim, para parar um negócio que pode ser imparável, você tem que ter algo muito maior acontecendo. Então, é possível que iniciem este ato de guerra, e quando chegar num ponto que começa a querer ficar muito sério, aparece a divulgação, uma coisa que seja maior do que isso, para parar o que eles precisam parar. Se for realmente um evento programado, eu acho que isso pode ser uma agenda plausível para a gente analisar. Dentro dessa linha de raciocínio, Efraim, nós aqui, né, ontem deu uma treta grande na Jabuticaba, né, o pau comeu, porque quebraram aí, né, os sigilos de duas figuras, que pode ser o rastilho de pólvora de coisas piores do que o cara que levou o carro para lavar lá no Lava Jato. E aí a coisa vai estourar a partir de segunda-feira. Então, o que eu te falei de março, eu já tinha essa expectativa, que ia vir treta de um lado, treta do outro, treta de um, treta de cima, treta de baixo. E nós temos a possibilidade também de termos uma sequência de erupções vulcânicas e de terremotos. Também tudo isso para o mês de março, tá, gente? Você aí fique em estado de alerta. Você que ainda não está no código de Enoch, corra, porque amanhã nós vamos falar um monte, às 9 horas da manhã, eu vou estar falando um monte
Depois eu vou estar falando no TIC, o Terapeuta Integrativo Cristão, às 15 horas. E domingo, aula Geburá inédita com o Efraim Geburá. Então vai ser inédita essa aula. O Efraim vai vir rasgando aí um monte de coisas aí a esse respeito, ok? E você precisa estar junto com a gente. Você precisa estar junto com a gente aí para a cabeça dar uma expandida em cima disso, né? Detalhe importante, gente, nós já estamos numa contagem regressiva. Nessa contagem regressiva, Efraim, na tua expectativa, né? Quando, como as coisas começam a partir de agora? Por exemplo, você falou na possibilidade, né? E desde ontem, quando eu vi você com a bandeira vermelha e com a camisinha vermelha, eu falei, rapaz, essa guerra agora vem. Agora vem porque, né? É profético. Profético, né? A guerra vem. Vindo a guerra, você acredita que isso escala, não escala, fica localizada? Como é que isso vai andar? Vai ser proxy? É uma guerra proxy? Ou ela vai ser o estopim para estourar Taiwan, para estourar a Europa e para todo mundo se envolver no supapo, inclusive a República da Jabuticaba, que não aguenta 5 minutos de combate? Não estou te ouvindo. Eu esqueci, eu desliguei o microfone, que eu tive que atender Tá. aqui. Estou falando aqui, estou aqui, mas pode continuar. Como eu disse, eu acredito que nós vamos ver agora o tempo. Qualquer um que arrisca com data se dá mal. Então, assim, eu não vou entrar nessa armadilha de falar é tal dia, mas pelo avançar dos acontecimentos, pelos momentos que a gente está vendo acontecerem, você vê que os Estados Unidos teve o discurso do Estado da Nação, do Trump. Do Trump. O Trump fez aquela armadilha que eu falei ontem, de deixar os democratas completamente vendidos, que ele fez uma pergunta extremamente inteligente e deixou todo mundo mal, porque ele perguntou se eles iriam fazer parte de algo, vamos supor assim, eles fariam parte de algo que apoiasse os americanos ou que apoiasse os ilegais? O que vocês acham? Ele falou, você acha que o governo tem que apoiar o cidadão americano ou apoiar os ilegais que estão no Brasil? Assim, é uma pergunta que, politicamente, eles sempre apoiam os imigrantes. Mas do jeito que ele perguntou, parece que ele está apoiando pessoas contra o Estado. Cara, foi um negócio assim, uma armadilha, porque eu vi um congressista roendo unha, democrata, sem saber o que fazer, e ficaram sentados. E o Trump, assim, ele saiu dali com uma vitória de comunicação bombástica sobre os democratas. Quais são os efeitos disso? Então, assim, se junto com esse, vamos chamar, praticamente essa desautorização dos democratas pelo Trump, junto com uma guerra com o Irã, porque a gente sabe que a guerra com o Irã ela pode ter pode ser um evento, ela pode ter um desdobramento completamente inesperado, cara. Total. E se, vamos fazer uma pequena imaginação aqui com isso, e se o Irã, atacado, consegue destruir 2 porta-aviões, cara? Com aqueles mísseis hipersônicos. Não, vai ser surreal, né? Surreal. Imagina, ele pode destruir uma base vazia, com poucos soldados, mas destruir 2 porta-aviões que são símbolo do poder marítimo americano. Os Estados Unidos mantêm os mares sob comando por causa dos seus porta-aviões. Aí ele reeditou Pearl Harbor. E aí você imagina, se num contra-ataque, já programado e ensaiado pelo Irã, ele consegue atingir e danificar de forma irrecuperável 1 ou 2 porta-aviões. Não, se ele pegar esse gigante americano aí, meu irmão, já para ele. O gigante é meio complicado, porque normalmente ele vem com tanta defesa com outros, mas assim, que seja o mais fraco dos porta-aviões. E se ele atinge Israel numa planta nuclear, como ele já ameaçou? Ele disse que vai atacar a planta nuclear israelense.
E, supostamente, esses lugares podem se defender de ataques dos mísseis iranianos. Isso teoricamente. Mas e se não puder? Porque eles têm mísseis hipersônicos desenvolvidos por eles, com tecnologia deles. Muita gente ignora que o Irã é extremamente perigoso. Ele não é a Venezuela. Ele não depende de arma estrangeira, cara. Ele tem armamento estrangeiro com ele, mas os armamentos deles, eles são um dos maiores fornecedores de drones para... Eles são lançadores de flecha. Você Sim, usou eles são até a elamitas. profecia. Eles são os elamitas, que eram os maiores flecheiros da antiguidade. E a Bíblia tem profecia só sobre os elamitas, que Deus quebraria o arco de Elam. Por quê? Porque eles sempre foram, naquela região, especialistas em lançamento de projéteis. E hoje não é diferente. Eles são os maiores fornecedores de drones que a Rússia usou contra a Ucrânia. Então, os caras têm drone a dar com pau. Irã não é um país pobre, cara. Irã é um grande vendedor de petróleo. E 80% do dinheiro que eles ganharam, eles investiram em forças bélicas. Por isso que o povo está se revoltando, porque o povo não come do dinheiro que produz. Tudo que eles produzem vira armamento na mão dos caras e dinheiro para fazer coisa fora de política. Então, a gente, assim, essa pausa ou essa espera alongada dos Estados Unidos em atacar o Irã não é uma coisa de política. O cara pode acachapar o Irã. Ele pode, mas ele não tem como chegar lá e jogar uma bomba que vai destruir tudo. Não é assim que se faz guerra, porque ele vai ganhar uma guerra, mas vai matar inocentes, vai perder completamente a credibilidade. Porque o Israel perdeu credibilidade, porque ao atacar o Hamas atingiu muitos palestinos inocentes. E a gente sabe que é impossível, vamos dizer, evitar a morte de inocentes. Mas os Estados Unidos não pode chegar lá e fazer uma guerra que destrua tudo e todos. Então ele vai ter que... Só que ali, Efraim, no Hamas, eles usaram, né, a população como escudo, né? Usaram como escudo. Agora, só para botar pimenta no teu argumento, Hiroshima e Nagasaki foram destruídas. O americano passou o cerol, cara. E eram cidades civis, no centro do Japão. E acabou, meu irmão. Acabou, arrebentou. 210 mil, morreu mulher, morreu criança, morreu grávida, morreu velho, paraplégico, cego, surdo, tetraplégico, e matou todo mundo. E a justificativa é melhor matar eles do que eles matarem a gente. Mas aí é que está. O problema da guerra hoje com o Irã, por causa da assimetria dos dois. O Irã é muito mais forte, por exemplo, que a Venezuela. Por exemplo, o Irã sozinho venceria toda a América Latina. Se juntasse toda a América Latina contra o Irã, a gente perderia. Concordo. Só que para os Estados Unidos, cara, é um homem, não vou botar um rato, não vou botar uma formiga, mas um rato. Entendeu? Então, assim, é assimétrico. Os Estados Unidos não podem chegar acachapando tudo. Nem é interesse, né? O americano sabe que o problema não é o povo. Né? Exatamente. Então, por isso que complicou. Ele vai lutar contra o regime islâmico, que tem o controle das armas e do exército revolucionário, que é um grupo... O exército revolucionário iraniano é uma facção terrorista, meu amigo. Não é só porque a Europa disse isso, não. Eles são mesmo. Os caras mataram dezenas de milhares de inocentes agora só porque os caras protestaram contra eles. Os caras são terroristas. Agora, você acredita que a ação da CIA e da Mossad pode desequilibrar isso em terra? Há possibilidade de uma ação pontual, eliminando as cabeças, para criar uma desativação do sistema de reação iraniano? Ou essa turma já está toda escondida e eles são intocáveis, e aí isso complica mais ainda, porque a gente vai ver uma guerra nos ares? Uma boa pergunta, porque no meu raciocínio lógico, quem se torna intocável também se torna incapacitado de gestão. Porque se o cara se esconde ao ponto de não ser achado, ele não tem comunicação aberta. Porque, cara, ele está lidando com o Mossad, com a CIA.
Se o cara se esconde, se intoca de um jeito que. Ah, mas eles devem ter comunicação criptografada e própria, que os caras que têm tecnologia para fazer mísseis hipersônicos já devem ter desenvolvido e até pode ter comprado da Agora, Rússia. não, agora, Efraim, deixa eu jogar aí, para aí. Eu lembro que você disse que eles estavam vendendo arma por cripto, porque eles queriam, de alguma maneira, sair das sanções. Depois que você falou isso, a cripto derreteu no mundo. Isso pode ter sido uma maneira de asfixiar o Irã? Pode ser que sim, por que não? Nós estamos numa guerra híbrida e vale tudo, meu amigo, na guerra híbrida. Só não pode matar inocente. Porque o que você falou, quando você noticiou isso, né, o mercado cripto estava bem e com tendência de ir. Coincidentemente ou não, e vale a pena até achar qual foi essa live, a data, e fazer o gráfico. Cara, ó, a parada veio e o Irã está sem oxigênio. Porque eles perderam, como todo mundo aí, mais de 50% do ativo. Então, se eles guardaram o dinheiro em cripto, os caras resolveram quebrar a cripto para quebrar eles. Mas assim, pode ser parte isso, mas seria muito arriscado fazer isso só por causa do Irã, mas que isso de alguma maneira prejudicou o Irã, como a baixa do preço do petróleo está prejudicando a Rússia e a própria Arábia Saudita. Né? Então, assim, não dá para a gente chegar por causa disso, mas isso pode ter, de alguma maneira, produzido uma perda para o Irã. Agora, é importante a gente definir uma coisa. Cara, o Israel já está dentro do Irã há muito tempo. E na hora que começar a guerra, os caras que estão. Porque, veja, não é o agente israelense dentro do Irã. É o iraniano que está de saco cheio, que não aguenta mais o governo, que trabalha para os caras. Não tem só um cara que é espião, pago e treinado, não. Tem um monte de gente dentro do Irã querendo derrubar o regime. Voluntário. Rapaz, os grupos universitários foram para o protesto e falaram: Estados Unidos pode vir que ajuda a gente a diminuir a força deles, que a gente faz o resto do serviço aqui dentro. Os caras estão falando sério. Então, assim, pode ser que a espera é para planejar o mínimo de perda institucional de país, de sistema de governo, no sentido de funcionar possível, como eles fizeram com a Venezuela, tirando o Maduro, o pino da granada era o Maduro. Eles conseguiram tirar o pino sem estourar a granada. Então, eles continuaram com força dentro da Venezuela. Eles precisam fazer isso com o Irã. Eles não podem chegar lá e acabar com o regime e acabar com o Irã junto. O que vai ganhar se você acabar com o Irã junto com o regime? Agora, Efraim, você trouxe o Maduro, eu quero conectar o Maduro a tudo isso. Né? O Maduro era o menino dos olhos dos cubanos, China e Rússia. O americano foi lá, tirou o cara que ninguém nem viu. Ninguém nem viu. E nós estamos completando 5 semanas sem notícias do Maduro. Você não está achando isso estranho, não? Eu tô achando estranho, mas eu acho que o Maduro já está no resort ali, interno, subterrâneo. Tipo assim, quanto mais ele entrega, mais benesses ele e a esposa dele ganham. Já devem estar até juntos lá na situação. Mas assim, é muito difícil. A gente não tem, eu não tenho hoje informação nem de insider que eu acompanho falando nada do Maduro. Não, O cara total, nem realmente sumiu. Gustavo, nem Gustavo que mexe daqui, mexe dali, ninguém sabe nada do cara, rapaz. Mas a gente vai saber, quando eles somem assim, daqui a pouco vem a conta. Aí mostra que realmente já entregou tudo. Os Estados Unidos jamais ia pegar as delações, se eles estão fazendo realmente uma delação premiada, e divulgar. O que eles vão fazer é fazer todo um trabalho para poder apagar toda possibilidade da América Latina de novo voltar para a mão dos caras que quem controlava a América Latina não eram latinos. Não se engane achando que eram o Foro de São Paulo formado por latinos. Os caras tinham que vender a alma para alguém para poder controlar o dinheiro e tudo aquilo. E é o que eu falei, para mim a retirada do Maduro, tipo, soltou o ponto que fazia interseção entre Irã, China, Rússia, Brasil,
Colômbia, Cuba, todo mundo, a interseção era o Maduro. Aquilo foi um jogo de xadrez. Você foi lá e tirou a rainha. Maduro não era o rei. O rei é quem controla. Ele era a rainha que protege. A maior proteção para o rei dentro do tabuleiro do xadrez é a rainha. Depois vem a torre. Agora, nessa analogia, nós temos aí o Gustavo, que foi, sentou, ouviu, voltou e não abre a boca. Parou de falar. O cara da Colômbia, o gato comeu a língua dele lá. O Silva da Jabuticaba vai para lá. Fazendo uma brincadeira. Deus! Ele era Gustavo, agora ficou Pietro, que significa pedra, virou uma pedra. Total. A piada aí. Total. O cara não fala mais nada também. Acabou o cara, bicho. Acabou a. Mas ele foi lá, beijou a mão. Total. Parou com as gracinhas. E agora vai o cara da Jabuticaba, vai para lá também. A República da Jabuticaba vai para lá. Né? E aí, a pergunta que não quer calar. Caso a guerra escale, ela interfere também nessa questão da América do Sul? Exemplo, se o americano obliterar o Irã, que é a expectativa mais positiva possível, né? Eles conseguiriam obliterar o Estado Islâmico ali e libertar aquela população do sofrimento dela. A repercussão disso a nível de Peru e Jabuticaba, de 0 a 10, você acha que isso vai significar o quê? Em que sentido? Que eu ainda não... No sentido de impacto, porque nós somos hoje o corredor da China entre Pacífico e Atlântico. Né? Atlântico Sul. Mas eu acho que eu não tenho essa guerra dos Estados Unidos com a China. Que eles estão... Cara, eu vou ser sincero, eu não vejo essa animosidade. Disputa. É uma guerra muito mais comercial. Tem muita coisa que é acordada. A China não falou, ela gritou com o negócio da Venezuela, mandou ajuda para Cuba. Você acha realmente que a China não está comprando o petróleo da Venezuela? Eles estão comprando petróleo da Venezuela. Eles continuam recebendo petróleo da Venezuela, mesmo com os Estados Unidos tomando conta do galinheiro. Rapaz, e aí? Porque os Estados Unidos... Você acha que realmente os Estados Unidos não compram petróleo da Rússia? Tem que comprar, né? Todo mundo compra, mas ninguém compra direto. Então, assim, não estou dizendo que é uma hipocrisia. É que, cara, nas relações internacionais, a gente fica assim, achando que é preto no branco, mas não tem preto no branco, é tudo marrom, é tudo cinza. Olha só, você me lançou no filme O Senhor das Armas, que vale a pena, né? Nesse final de semana. Todo mundo assistir de novo aquele trem e, de quebra, a gente olhar a novela Apocalipse da Record. De quebra, só para ficar legal. Porque isso que você acabou de falar tá lá no filmezinho do Senhor das Armas, o camarada negocia para um lado e para o outro mata. O importante é vender armamento. Ninguém fala das indústrias de armamento, ninguém fala de aquecimento global, com todo esse aparato ali, o mundo para explodir dentro daquela parte. Então, não tem problema climático, Efraim, isso tudo é uma farsa? Aí é que tá, tem problema climático, tem animosidade, tem guerra comercial, guerra híbrida, guerra real, mas também tem acordos, também tem assinaturas por baixo do pano, tem soluções, tem combinados. Você foi do mundo corporativo. O cara é o maior concorrente, aí chega num congresso onde todos estão participando, fica olhando um para a cara do outro de cara feia. Acabou o congresso, os caras marcam, vão tomar uma cerveja junto, vão tomar um café, vão jantar. Aí tu fala, os caras estavam lá agora quase se matando, agora estão aqui batendo papo, jantando. E vão até para coisas que não deveriam juntos. Aí tu fala assim, peraí, por quê? Porque se isso acontece no mundo corporativo, no mundo político local, imagine num mundo
diplomático internacional, onde os caras têm um discurso, mas têm uma vida, tem um procedimento, tem um... Então, eu acho que tem muita coisa que, assim, parece que é, mas não é. Vamos trabalhar essa hipótese, então. Esse descortinar pegando os Clinton de jeito, ok? E eu vi uma cena que eu ainda não publiquei, né? Que é aquela medalhazinha. Toda a galera que recebeu aquela medalhazinha, que é uma mandala com uma estrela de 5 pontas, ok? Está envolvido com o cara da ilha, aquela bendita comenda ali. Então apareceu um monte, né, recebendo a medalhazinha, e a galera toda envolvida. Essa bem que é uma mandala com a estrelazinha, né? Ela está mandando uma mensagem agora para a gente poder entender, ou você acredita que isso não tem nada a ver e só foi um acaso todos que ganharam a medalhazinha estarem envolvidos, e quem deu a medalha é o bendito do Obama, que não foi com o cara da ilha, porque dizem que os caras não gostavam da origem do Obama, Da cor, mas não. Era estourou. etnia. Não entrava gente de cor lá nem Estourou, para ser... não. Estourou que o Didi é o parceiro do cara da ilha. Meu Mas Deus! E não vai para a agora? ilha. Oi? É parceiro para criar compromisso para o cara da ilha. Botar para trabalhar para você, ele botava, ele só não trabalhava junto, ele não levava ninguém de cor para a ilha, nem entre os perpetradores do mal e nem nos afetados. Então a relação dele com o Didi era uma de negócio, mais amigos à parte. Sim, na ilha não. Não tem A registro. ilha era só para os amigos. Não, era só para as da raça não negra. Aí é forte, hein? Aí a parada vai ficar pior, né? Porque aí o Obama estaria na trama do pega o cara da ilha? Não, porque não é uma guerra racial. Ele só não era incluído. Então não tem como colocar ele dentro. Mas ele botou medalhinha em todos os artistas que estavam envolvidos. Porque Eu também, olhei aquilo por ali como acaso, olha uma só, identificação. Oi? por acaso, a maioria, por acaso, eu não estou afirmando, porque você sabe que eu não sou adepto desse tipo de análise, mas por acaso, a maioria dos artistas e dos famosos envolvidos nesse escândalo também eram dos democratas. Mas tem republicano também, tem de direita também, porque o mal não tem lado. Eu já falei isso aqui 1000 vezes. As pessoas que não gostam de direita e esquerda, tem gente de direita e tem gente de esquerda, mas a maioria dos artistas famosos que estavam envolvidos ou que estão envolvidos nesses escândalos, por acaso, também a maioria deles são de esquerda. Dentro dessa perspectiva, Efraim, agora estoura a guerra. Isso abafa a segunda fase de liberação dos documentos ou isso se soma? Eu acredito que o que vai acontecer com esse escândalo, o que está acontecendo aí no Brasil. Os caras conseguiram segurar institucionalmente o escândalo. Você viu aí. Seguraram a situação até um ponto. Chega uma hora que você não consegue mais segurar, porque os acontecimentos se impõem à situação. Então você simplesmente não consegue mais segurar a força aquela situação. Então eu Como acho que se com esse... fosse o que está acontecendo ali, o Baixo Juiz de Fora, a lama vem e com a E força dela racha perfeito, tudo. perfeito. Chega uma hora que vira uma avalanche, você não tem como conter mais as montanhas, os morros, vai caindo tudo em cima do outro. Você consegue conter por um tempo, mas chega uma hora que a chuva não dá trégua e simplesmente não consegue mais segurar os desabamentos. E é o que está acontecendo no Brasil, no Supremo aí, você viu, os caras conseguiram segurar, conter, segurar a Polícia Federal, segurar todo mundo, não estão mais conseguindo, estão desesperados, não colocaram o cristão evangélico por uma questão de
de pensamento, botaram porque era a única opção para não perder de vez a credibilidade. E ele ficou fazendo o jogo deles, concordando com tudo, até pegar a caneta, meu irmão. Quando pegou a caneta, ele não traiu ninguém. Ele simplesmente falou: não, mas isso aqui é legal, pode investigar sim. Não, isso aqui tem que ter acesso sim. Porque ele não está trabalhando contra eles. Ele está somente cumprindo o que está decretado pela lei, que tem que ser, um juiz tem que dar vista a uma investigação que faz parte do esclarecimento de uma ação que está acontecendo. Regimental. Sim, exatamente. Ele está cumprindo uma questão, ele está cumprindo uma ordem regimental, ele tem que. Só que isso prejudica a todos, mas prejudica porque não estão andando como deveriam, não estão fazendo o que deveriam fazer. A mesma coisa vai acontecer nos Estados Unidos. Esses arquivos vão derrubar muita gente ainda. Ainda não, ainda, vamos dizer assim, porque tem um tempo, lembra que a gente fala sempre da pedra que joga no meio do lago, aí as ondas vão. As ondas ainda estão se propagando, vai chegar uma hora que não vai dar para segurar. O Bill e a Hillary talvez sejam os primeiros, as primeiras quedas, vamos chamar assim, visíveis disso. A primeira, os primeiros a tombar, os primeiros soldados dos arquivos a tombar, podem ser, que ainda não está garantido, mas podem ser os dois. E a gente sabe que eles não vão cair sozinhos. Né? Você pergunta, quer ver uma coisa? A Hillary, depois que ela deu o interrogatório, que ela fez parte lá do interrogatório, foi dar uma entrevista de imprensa. Aí uma repórter perguntou para ela, ou um repórter falou assim: Migar, como é que você explica que a Ghislaine Maxwell era uma das convidadas do casamento da Chelsea Clinton, que era sua filha? Sabe o que ela respondeu? Ela estava junto com alguém que foi convidada. Ela foi convidada de um convidado, ela não foi convidada diretamente. Como assim que ela entrou aí, ela, com licença, e saiu da entrevista? Ou seja, não tem como tapar o sol com a peneira, meu amigo. Está passando fresta direto, e quanto mais eles tentam, tipo assim, vou lá e vou responder e vão ver que não é nada, mais se estrepam, porque você não pode recalcitrar contra os aguilhões, ou seja, contra fatos não há argumentos. Os argumentos não vão tirá-los dos problemas. Não, e tem um advento, né, Efraim? O jornalismo americano, ele é investigativo, né? Ele não é igual da República da Jabuticaba, tendencioso, né? Então, os caras vão atrás mesmo da situação e eles querem pegar a coisa lá na origem, dentro da origem. Isso tudo e os aliens agora, meu amigo, porque nós já estamos em contagem regressiva por desacobertamento, né? Então, ó, tem o problema do cara da ilha, tem o problema aqui da academia, tem essa questão envolvendo o Irã, a situação Rússia e Ucrânia ali, né? A Rússia tinha arrebentado com Kiev, aí Kiev foi lá e deu uma arrebentada na parte petrolífera lá, atacou a área petrolífera russa, ok? Parecia que os caras iam se acalmar, que ia ter o bendito do acordo, aí o Zelensky abriu a boca, falou que o americano está levando 12 trilhões e ele não levou nada. Eu acho que se ele tivesse levado alguma coisa, a parada já estava resolvida. Quer dizer, essa treta Ucrânia e Rússia nesse contexto, ela... Bom, eu vou dar uma introdução à batalha espiritual, para poder explicar isso. Dos aliens, da guerra, da Rússia, de todo mundo. Na batalha espiritual, a gente aprende que tudo funciona dentro de uma legalidade. Então, quando eu contei ontem, né, fez muito sucesso a live de ontem, muita gente que assistiu, inclusive quero mandar um abraço aí para o pastor Lincoln Soares, lá de Brasília, que mandou um zap aqui, que está assistindo agora a live. Olha só que interessante. Dentro da batalha espiritual, ontem a gente explicou isso, que existem regras. Simplesmente você não pode trabalhar fora dessas leis, dessas regras. Então, para que Jesus salvasse, não o homem, as pessoas confundem que a salvação de Jesus não é para o homem. Ele veio buscar e salvar todas as coisas, a criação, o universo.
e não só o homem. Então, quando ele veio resgatar toda a estrutura da criação, ele teve que trabalhar dentro das regras. Ele abriu mão da sua divindade, virou homem e venceu como homem, trabalhou como homem, morreu como homem, ressuscitou como homem, subiu ao céu como homem. Então, ele, quando sobe como homem, o homem que tinha sido excluído da presença de Deus definitivamente, reconcilia essa posição com um homem, a um homem que se assenta à direita de Deus no céu. Então, o homem restaurou, o homem Jesus restaurou a humanidade e voltou. Aí Deus lhe deu um nome sobre todo nome. Ele recebeu de volta a glória que ele havia aberto mão. Aí ele volta à sua divindade. Mas agora a conexão homem, que o homem é a conexão da criação com Deus. Olha que interessante. A criação, o universo, está ligado ao homem. Não só a Terra. O universo está ligado ao homem. Por isso que Deus fez um ser com o seu espírito. Soprou o seu próprio ruá, o seu próprio espírito no homem. Então, para a criação reconectar com Deus, ele precisava de um homem. Então, isso chama-se o quê? Regras. Você não pode quebrar a regra e vencer o jogo. Então, todos esses contextos que nós estamos falando fazem parte de uma regra. Por mais que os caras, não, eles são amigos, eles têm poder de abafar tudo. Nem tudo é abafável, nem tudo é superável. Tem coisas que, por mais poder que o cara tenha, ele vai pagar por causa das regras. Ele não pode. Por que eles divulgam em filme, em desenhos, agenda que eles têm? Porque é uma regra. Eles não podem fazer algo sem antes divulgar. Deus cumpre essa regra e ele mesmo que estabeleceu as regras. Ele avisou por todos os profetas como é que ele ia vencer o jogo. Só que ele não abriu mão dos detalhes de como seria. Então o inimigo achou que matando o campeão de Deus, ele venceria, mas mal sabia ele que ao matar o campeão de Deus, ele estava cumprindo o propósito final, porque ele precisava ser morto. Ele disse: ninguém tira a minha vida. Eu a dou voluntariamente. Ele ainda deu a dica, mas o Capial achou que vencer era mais importante, foi lá e atiçou todo mundo que já estava errado também, porque a multidão que escolhe Barrabás e o romano que aceita ser crucificado e o sinédrio que dá a chancela para a crucificação, todos, ali está representado Israel, está representado os gentios, está representado o governo mais poderoso do mundo, Roma. Ou seja, o mundo todo crucificou Cristo. Não foi os judeus, não foram os romanos, não foram os gentios, foram todos, nós todos o crucificamos. E ele disse: ninguém tira a minha vida, mas eu a entrego. Quando ele entregou, parecia que ele tinha sido derrotado. O próprio Francisco, falecido, disse uma vez a derrota de Deus. E falou, depois tu acha que ele estava fazendo uma prédica para depois mostrar o contrário, mas ele continuou naquele ritmo, quase que gostando do que estava dizendo, que a derrota, a cruz era uma derrota. E, de fato, a cruz foi uma autoderrota para ter a vitória final. Então ele disse: é ganhando, é perdendo que se ganha. Na realidade, o portal de resgate, né, estabelecido na dimensão espiritual, porque o texto diz que Cristo vai ao inferno e toma a chave lá do inferno, e ele tem o contato diretamente com o tal de morte, que é o cara citado lá em Apocalipse 6, e com ele vem o inferno para poder colher 25% dos viventes, né? Em cima disso. Então, a gente percebe ali no texto que há uma dimensão que ela é estabelecida e a única maneira de acessar era justamente através da morte do Cordeiro imaculado, aonde o sumo sacerdote, que é Deus, colhe, né? A gente vê que depois que Jesus entrega a alma e o espírito, ele morre. Não deveria ter morrido ali naquele momento, né? Ele deveria ter durado mais tempo e a misericórdia de Deus age sobre ele, se for a memória, ele é recolhido do sofrimento.
a ponto que não é quebrado nada dele. Os outros lá, eles descem da cruz, ainda vivos ali, né, e são quebrados os membros deles, dos ladrões. Né? Então, isso aí é um ponto bem interessante, gente, né, para ser observado. Agora, nessa dimensão de agora, com os acontecimentos que estão em curso, como é que você entende que fica a igreja verdadeira, a igreja prudente, de acordo com a igreja louca? Porque agora nós vamos ver uma agitação das águas. Né? Eu creio que março, que já é o mês das águas, para nós aqui no Brasil, nós vamos ver uma grande agitação com esse problema do caso, né, do cara da academia, do Banco Taster, e essa parada vai respingar, e eu creio que vai atingir o campo missionário. Né? Nós temos, infelizmente, ligações bem complicadinhas com o campo missionário a partir da raiz da amargura brasileira. Como é que fica isso a partir de março e abril, com tudo isso explodindo, Efraim? Eu acredito que a tendência, como eu falei, como existem regras, tanto no mundo espiritual, quanto no mundo físico, quanto nas relações internacionais, de alguma maneira nós vamos ver que tem que se cumprir a regra, mas você não pode ignorar o que foi escrito, o que foi dito, o que foi proclamado. Ou seja, tudo que se proclama tem que se cumprir. Você não pode simplesmente descumprir. Então, assim como Deus permite, porque não é uma luta de Satanás contra Deus. Satanás, eu já falei isso várias vezes aqui, apesar de quem chega agora não sabe de nada e fala qualquer coisa. O diabo não é o antônimo de Deus. O diabo é, no máximo, o oposto de Miguel. Ele não é o oposto nem de Jesus, porque Jesus venceu ele na condição de homem, quanto mais na condição de Deus. Então, ele não é um inimigo de Jesus, ele não é um inimigo de Deus, ele é inimigo de Miguel, em termos de poder e capacidade. E já perdeu mais de uma vez para Miguel. Ele perdeu no céu como dragão. Miguel expulsou ele do céu, com 1/3 dos anjos, e depois ele perde para Miguel uma segunda vez, quando tenta tomar o corpo de Moisés, roubar o corpo de Moisés, e Miguel o repreende, o Senhor, em nome do Senhor, que o Senhor dos exércitos, que Adonai te repreenda. E aí o Satanás perdeu de novo. As 2 vezes que está registrado, nós não sabemos quantas lutas foram, mas há 2 registros de lutas de Satanás, que era um querubim ungido, que era um arcanjo em termos de posição, que ele Efraim, segue. É bem interessante essa parte histórica, né? Que é o registro bíblico a respeito desses 2 enfrentamentos do arcanjo Miguel, como também nós temos ali o arcanjo Gabriel, que é citado, né, em vários também dentro da Bíblia, né? Inclusive é citado no Alcorão, né, um anjo chamado Gabriel também, por Maomé, ali no Alcorão. Né? A turma nesse contexto, Efraim, porque agora nós temos o Crislã, que já é real. Né? Eu vejo essa agitação da galera, não, o Islã, mas a turma esqueceu que o Francisco ele inaugurou o Crislã, ok? E ele também, né, além de inaugurar o Crislã, nós temos o Leão 14, que validou, e o Leão não tem falado nada, Efraim. O O Leão está Leão é o Maduro quieto da desde Europa, ele está 19 quietinho. de janeiro. Oi? O Leão não entrou no papado para fazer nenhuma ação, ele entrou para ficar em silêncio e não agir durante esse tempo. Ele está em modo silencioso. Você acredita que a conversa do 19 de janeiro mudou o posicionamento dele? Porque ele tentou sair lá na Turquia, né? Ele falou, e logo depois que a galera de Malta teve lá, parou. Eu acho que ele está na função do silêncio. Ele foi eleito para não fazer nada.
Porque o anterior Para aí, o não fazer antecessor, nada. para não fazer nada público, não fazer nenhum movimento brusco, porque o anterior fazia todos os movimentos possíveis. Inclusive, eu acho que ele foi convidado a se retirar. Eu não acho que ele se retirou sozinho, não. Agora, olha só que pergunta interessante. Será que Satanás queria o DNA de Moisés? Eu já respondi isso aqui no passado. A genética de Moisés foi modificada, porque ele teve contato com o final ou desvanecer da passagem da bondade. Veja, Deus tem muitos atributos: onipotência, onipresença, onisciência, bondade, benignidade, misericórdia, amor. Ele tem atributos infinitamente poderosos e imensuráveis. Entre um dos seus milhares de atributos, a gente conhece alguns teologicamente, mas não conhecemos todos, tem a bondade. Quando Moisés pediu para vê-lo, está lá em Êxodo 33, ele falou: deixa-me ver tua face. E ele disse: deixa de ser menino, porque ninguém pode ver minha face e permanecer vivo. Ou seja, se você vir minha face, você morre, porque o seu corpo físico não suporta a minha glória. É tipo uma força nuclear muito mais poderosa, que se você acessar a presença de Deus, o físico não suporta a presença de Deus. Então Deus falou, pegou ele, a Bíblia diz que Deus pegou ele, tipo um boneco assim, tá aqui Moisés, pegou, botou ele na fenda de uma rocha. Deus pôs ele na fenda de uma rocha e disse: farei passar a minha bondade diante de ti. Ou seja, pegou um dos seus milhares de atributos e passou só ele, chamado bondade. Passou. Moisés sentiu toda a pressão dentro da fenda e ele só não morreu porque a própria mão de Deus estava tapando a fenda. Olha que coisa interessante. Aí passou a bondade. Quando a bondade começou a se desvanecer, ou seja, a se desfazer, e ficou só aqueles brilhinhos finais, gotículas, ele falou: agora pode olhar. As últimas gotículas do desvanecer da minha bondade. O rosto de Moisés começou a refletir uma luz. O corpo de Moisés sofreu uma mutação genética imediata, porque ele tocou nas gotículas finais de uma bondade, que é o único atributo que Deus fez passar diante dele. Por isso que a Bíblia diz que no céu tudo diz glória, inclusive as coisas. Porque é impossível estar diante da glória de Deus e não dar glória. É tipo uma coisa assim, quase que impossível. É impossível você reter a glória que você precisa dar a Deus. Quando Moisés teve contato com aquilo, ele teve que botar um véu no rosto, porque as pessoas não conseguiam olhar para ele. Houve uma mudança. As células dele começaram a brilhar, cara. Tem uma coisa ali. Deixa eu te explicar cientificamente. Ele recebeu uma onda de plasma que ativou os biofótons. Hoje nós estamos estudando sobre isso, a aula do TIC, inclusive, se falha a memória de amanhã, eu vou falar de biofótons, inclusive. Isso tem a ver diretamente com plasma, processo do plasma, né? E, na realidade, essa glória é o plasma que ativou os biofótons dentro dele. Tanto é fato que o corpo de glória, né, ele é a ativação dos biofótons que fazem a alteração do campo matéria. Então, tudo isso aqui, né, é transformado em um corpo bioenergético, tá, gente? Bioenergia, o processo de bioenergia. Eu estudo isso já há umas 4 décadas, gente. 4 décadas que a gente estuda Então, vamos isso, lá. e agora a quântica está trazendo à tona, né, e os equipamentos, o campo mórfico, inclusive o Brasil saiu na frente com um equipamento da nova ciência, Efraim, está sendo lançado agora. Mas antes de você Eles falar, fazem a leitura, né, desse campo magnético. Então, eles conseguem ver a coloração do campo magnético e já interpretam o que está acontecendo e conseguem antever o que está por vir, inclusive, ok? Em cima disso. Tá? Então, vamos lá. Por causa dessa mutação que houve na própria genética de Moisés, a Bíblia diz, alguns comentários que você vai pegando, primeiro que o rosto dele começou a brilhar, e segundo, a pele dele começou a rejuvenescer,
porque está escrito que com 120 anos ele tinha a pele de um jovem e os olhos enxergavam mais do que o de um jovem. Ou seja, os olhos dele foram restaurados à sua mocidade. Isso está escrito no texto, não é uma coisa que eu estou depreendendo, está escrito no texto. A Aí deixa. ativação da glândula pineal, lembra que a gente leu lá em Apocalipse 6, os selados dos 140 mil, 144 mil, é Apocalipse 7. Aquilo ali, aquela ativação é na glândula pineal. É Apocalipse 14, mas aí o que acontece? Dos 144 mil, né? Mas agora vamos lá. Está no 14, É, no 144? 14. Está no Acho que tem 7 mais aí, de um depois tu texto, dá não uma lembro de olhada. 14 do selo. Mas aí vamos lá. Moisés tem um corpo todo modificado. Provavelmente o corpo dele recebeu uma ativação tão forte, como você falou, que rejuvenesceu, literalmente. O corpo dele, muito provavelmente, se tornou indestrutível, mas não por meios científicos como o do Gilgamesh, que foi recuperado agora em 2003, lá no Iraque, ou de alguma múmia egípcia que fez todo um trabalho químico para manter, eles tinham tecnologia que a gente não tem, de manter o corpo ali, não se desfazendo. Mas o de Moisés sofreu essa ação celestial. Eu levo para o lado sobrenatural para ficar melhor explicado. E você explicou fisicamente. Porque eu vi um vídeo ontem de um rapaz brasileiro tentando explicar que a Arca da Aliança era um artefato elétrico, porque ele mostra que a acácia, o revestimento de ouro, a tampa e a distância que ficava entre as asas dos querubins uma para outra era como, por causa do ar seco do deserto, ativava, e aquilo era como um capacitor elétrico, por isso que quando usar, que não estava com as vestimentas, que eram feitas com fios de ouro, por isso que os sacerdotes podiam tocar, porque eles tinham roupa. Aí ele explicou, quem vê aquela explicação fica, meu Deus, meu Deus. Aí eu só fiz uma. Aí ele falou que é por isso que usar queimou, que quem tocasse queimou. Eu fui e fiz a seguinte pergunta. Aí o pessoal, tudo assim, ou acreditando ou duvidando, eu só fiz uma pergunta. Bom, então me explica como é que um artefato elétrico colocou hemorroida em uma cidade inteira chamada Asdod e úlceras na pele e hemorroidas e caroços cresceram nas pessoas em Gati e Asdod, porque isso não é uma. Sabe o que aconteceu? Em vez de responder, a minha pergunta foi apagada. Eu te respondo, agora, aqui e agora. E não é Nós elétrico. temos um Então não pode dizer que é um processo artefato ali. elétrico. Oi? Eu acho que não é um artefato elétrico. Não acredito nisso. Não, Sabe qual? deixa. Só uma coisa. O grande problema de, às vezes, explicar alguns fatos bíblicos cientificamente é perder a conexão com algo que não pode ser explicado. Algumas coisas Mas, podem, como mas você é, consegue. mas Algumas Efraim, vezes é você aí. consegue fazer a conexão física, científica, mas tem coisas que não dá para conectar cientificamente. Então Não, você mas olha querer só, dizer, essa questão aí, você lembra que nós tivemos aquele episódio da Arca de Gabriel lá em Meca, né? E que ela liberou uma onda de plasma e que essa onda de plasma ceifou a vida dos caras lá. Depois ceifou de novo a vida de mais de 3, 4 mil lá que morreram. E só foi parada através do encantamento, através do CRIO, com mais a metadezinha do Francisco, que pegou lá em Cuba. Gente, isso tudo está na internet, hein? Você procure e lá no final ele vai dizer desinformação. Agora é desinformação, mas está lá a parada. Então, o que, que acontece? Quando você tem a construção, você tem um vórtice de energia, porque todo o processo espiritual que nós estamos agora, né, ganhando entendimento, ele está dentro de uma percepção de algo que dantes não havia, Efraim, como haver o alcance disso. Né? Exemplo, nós temos hoje, né, a certeza de que a fé ela é mais real do que esse trenzinho que está na minha mão. Hoje, hoje, a galera consegue dizer que a fé é mais concreto do que isso.
ok? E é muito louco quando você pensa que a ciência ela tomou ciência de que a fé é mais concreto do que isso, e a galera está pesquisando um monte para justamente trabalhar com isso. Né? Então, até 2020, a galera negava a fé. Aí, a partir de 2020, olha o que aparece no mundo: QI, QE, QS. Aqui, 3 coeficientes. Empresas hoje estão trabalhando com QS. Empresas multinacionais estão trabalhando com QS. Então, não é o QI mais, isso aqui a galera já não tem nem mais interesse. Eles estão usando o QE e estão se especializando em QS. Então, o QS é o ponto-chave daqui para frente, porque é justamente essa conexão que a IA está tentando fazer com essa questão do éter e o acesso que ela está agora buscando com os dimensionais. Não é à toa que a galera lá da Suíça, ok? Do CERN, acessou a quarta dimensão, teve contato com uma coisa da quarta dimensão e dizem eles que estão aprendendo com a coisa. E agora? Como é que fica esse trem? Percebeu? Então, na realidade, nós estamos diante de um desdobramento quântico, um desdobramento do próprio universo, ok? Isso está acontecendo agora. E quando vier o 8 de julho, vai ser chapa quente, irmão. Chapa quente. Por quê? Quem não tiver no Gueburá vai pirar o cabeção, gente. Pode ter certeza disso. Quem não tiver com a informação do código de Enoch que nós estamos entregando ali, a cabeça pira. Porque você imagina o seguinte: o sistema de crença que o indivíduo tem, ele não dá conta da realidade, a não ser através da negação do que ele desconhece. Alguém perguntou aí qual é a nossa seita. A minha e a do Efraim não é aceita, aceita tudo. Essa seita nós já estamos fora. E nós não cultuamos a santa. Qual é o nome da santa, gente? Escreve aí o nome da santa que a galera cultua. Eu não cultuo a santa, eu não cultuo a santa. Mas a maioria dos católicos, dos coptas, dos ortodoxos, dos protestantes, eles têm em comum uma santa. Bota em caixa alta aí, já chegou ontem e já aprendeu, já aprendeu. Isso aí chegou ontem. Ele chegou ontem e já aprendeu. A gente, né, Elric? Bota em caixa alta aí, gente. Bota em caixa alta para a galera. Porque tem uma galerinha que está matando aula e veio assistir com a gente aqui, ou fugiu da aula, ou está no intervalo da aula, ou ainda entrou na aula, ou vai sair da aula. Mas o problema é essa santa aí da seita, aceita tudo. Só que nós estamos em contagem regressiva. Você acredita, Efraim, que a turma suporta o que vem 8 de julho ou não? Eu acho que, do jeito que o mundo está, ele não suporta nenhuma mudança que não seja explicada pela ciência. Nós vivemos numa era cientificada pela ciência, ou seja, se não tiver a chancela da Nature ou de alguma revista científica, trabalho, como eles falam, trabalhos por pares, academia, e não tiver, você vê a prova de que eu estou falando é verdade, é que eles brigam entre eles. Quando o cientista lá, que falou lá do Tracy Atlas, é o maior especialista no assunto, estava falando uma coisa, a academia estava toda contradizendo ele, mesmo que ele tivesse todos os argumentos dados e observações dentro dos padrões científicos certificados. Estava tudo certificado e ele estava sendo detonado por eles mesmos. Por quê? Porque eles não conseguem admitir algo que eles não controlem a informação. Então, as informações que as pessoas confiam tanto hoje são informações controladas. Se você levanta uma hipótese, um argumento, um tema que contraria essas chamadas verdades, que pelo menos a ciência, nesse ponto, é admirável, ela admite que todas as verdades que ela tem podem mudar e mudam constantemente, porque só a fé é absoluta.
né? E o resto Verdade. tudo é mutável. Por isso que Paulo chega a afirmar em 1 Coríntios 4, 16 a 18, que aquilo que é visível é temporal, mas aquilo que é invisível é eterno. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Porque o homem exterior se corrompe, mas o interior se renova. Então, há uma vida eterna, há uma extensão de vida espiritual, mas física é decréscimo. O que o homem quer fazer? Ele quer inverter pela ciência a ordem natural daquilo que Deus estabeleceu para terminar, para dar continuidade, como eles estão dizendo agora, por 800 anos, como foi na era pré-diluviana. Então, de qualquer maneira, aquilo que é invisível, aquilo que não é palpável, aquilo que não é mensurável, é permanente. Aquilo que é palpável, aquilo que é mensurável, termina, acaba e se corrompe e se esvai. Nesse processo, Efraim, você acredita, como colocou aqui, deixa eu ver o meu amigo Sérgio, né, o Olivetti, né? Nós estamos diante, né, de uma rebelião de novo. Então, isso é mais uma rebelião acontecendo nesse momento para tentar conter o juízo divino, como se isso fosse possível. A gente sabe que, historicamente, toda tentativa de conter o juízo que não passou pelo ato de humilhação acabou pior, tá? As coisas Você foram vê sempre que piorando. há teóricos que acreditam que a recuperação do corpo de Gilgamesh, que tinha sido procurado por muito tempo, nunca tinha sido achado, até um alemão ter ido em 2002 no Iraque e através de um equipamento que consegue ver por baixo da terra, identificou o que ele encontrou pelos escritos que poderia ser a tumba de Gilgamesh, e ele começou as escavações, foi chamado de volta, e quando ele quis voltar, primeiro, na época que ele foi chamado de volta, calhou dos Estados Unidos construir uma base perto daquele lugar. Calhou. De no ano seguinte, os Estados Unidos entrar porque tinha armas de destruição em massa, segundo eles, no Iraque. Calhou de pessoas gravarem e presenciarem muitas retiradas noturnas daquele lugar que ele filmou pelo exército americano. Então, engenharia reversa, que o Sérgio Olivetti, que é o Sérgio Oliveira aí colocou, do corpo de Moisés, poderia ser um dos objetivos. Alguns especulam que, na verdade, Satanás queria guardar o corpo de Moisés com todos esses poderes, porque o corpo de Moisés, mediante essa percepção, a gente não pode afirmar nada, mas se ele realmente sofreu todas essas mudanças, se o lenço que Paulo usava para enxugar o suor, sendo usado pelo Espírito Santo, né? Cheio do Espírito Santo. Se o lenço que Paulo usava, ao tocar o endemoniado, o demônio saía, ou tocar o enfermo curava, imagine o que o corpo de Moisés faria com todas essas prováveis mutações que ele sofreu pelo acesso que ele teve à glória de Deus, poderia ser feito e que tipo de artefato aquele corpo virou, porque Moisés foi levado, mas o corpo dele ficou ali. E eu acredito que o corpo dele está escondido por Miguel, porque Miguel escondeu o corpo dele, e não tem quem ache o que um anjo Miguel guardou, escondeu, não sei aonde foi na terra, com certeza, mas aonde está não adianta procurar. Aquele corpo continua emitindo toda essa, sei lá o que poderia virar um artefato, sim, na mão de Satanás, porque Satanás vai precisar de um corpo modificado, porque o texto de Apocalipse fala que ele vai possuir o anticristo. O corpo do anticristo não pode ser um corpo igual ao meu e o Dr. Alex, que são corpos normais. Ele vai precisar ser um corpo modificado sinteticamente para suportar. Veja, eu já expulsei um demônio mais de uma vez, mas isso eu vi claramente em uma vez. Eu nunca esqueço que eu tinha visto aquele MIB, o Homens de Preto, quando tem um extraterrestre lá que entra no corpo de um dos caras, que acho que era até um mecânico, o cara estava de macacão, e o rosto do cara fica todo deformado, porque o ser extraterrestre que entra nele era grande demais, e para entrar no corpo dele meio que entrou numa roupa apertada, e o corpo do cara ficou todo... Eu já vi isso acontecer na minha sala de pastoral na época, expulsando o demônio de uma menina, uma jovem, e o rosto dela foi ficando todo deformado, e ela chegou a grudar na parede acima do chão,
como se tivesse, e o corpo foi sendo modificado, uma coisa assim horripilante de se ver, que a gente, quando conta, só quem presencia sabe do que eu estou falando. Né, de luz escura, de você estar num ambiente e mesmo com a luz acesa ficar tudo escuro, de ficar congelante o ar, de levitação. Tem umas coisas assim que só as pessoas rasas que ficam falando um monte de besteira não conseguem nem entender que o mundo sobrenatural existe e que está diante de nós. Agora, você imagine o anjo poderoso que é o arcanjo, né? Ele não é um anjo, é um arcanjo, um querubim, entrar no corpo de um homem. Porque a possessão demoníaca não é angelical. A possessão demoníaca normalmente é de espíritos imundos, são nefilins desencarnados. Sim. A possessão angelical é uma quase impossibilidade por causa do tipo de poder que carrega aquele corpo espiritual. Verdade. Então, para receber o corpo do dragão, o espírito do dragão, que está escrito que ele vai dar o poder dele, e diz lá que ele vai possuir o próprio, inclusive diz que ele vai ser morto. Está escrito lá que ele vai receber uma ferida mortal, não diz que vai, mas que ele vai receber uma ferida mortal e que ele vai voltar. E para a maioria dos estudiosos, inclusive esse que vos fala, que não me considero um estudioso, mas um bom estudante, é nesse ato da volta desse cara que sofreu uma ferida mortal que o próprio anticristo vai possuir o corpo dele, que já vai ter sofrido as modificações necessárias para receber o espírito do próprio Satanás nele. E vai dividir esse corpo com ele. Não vai ser uma possessão do tipo usar e apagar o cara. Vai ser entregando a ele, porque a Bíblia diz que vai entregar o poder. Ele Então, vai vira precisar ter híbrido. um corpo, e eu acho que poderia ser esse o objetivo com o corpo de Moisés, que ele não vai conseguir. Vai ter, até porque eu já vi muitos relatos de pessoas que foram fazer trabalho em cemitério e que, quando foram cavar um corpo e era de cristão, o próprio Espírito falava: nesse aí não mexe, não, porque até depois da morte, o corpo de uma pessoa que recebeu a presença de Deus, que nasceu de novo e recebeu o Espírito Santo, não pode ser violado por esses espíritos imundos. Eles não tocam. Agora, Efraim, só E para só para corroborar completar, isso, quando jogaram um corpo morto dentro do túmulo de Eliseu, o corpo voltou à vida, quando bateu eu nos ia ossos de citar Eliseu. isso. Não, na verdade não jogaram, ele tocou, né? Ele caiu lá que os caras estavam levando, né? Ele caiu ali e levantou só em tocar. O cara só em tocar, gente, o cara levantou, isso é forte, muito forte, né? Não, ele É estava uma morto. situação aí que Não, não, foi um mexe corpo morto, doutor bastante. Alex. Não foi alguém que caiu vivo, não. Foi um morto que foi jogado. Oi? Não foi um cara vivo que Não, foi caiu, o não. morto, o morto caiu nos ossos, é isso Não, aí, um morto não morto. cai, morto é jogado, pô. Não, é que estavam transportando, né, e o cara caiu É. ali, estava transportando. Mas, meu amigo, ó, temos alguma notícia de última hora aí? Vê aí se o americano já explodiu o Irã, gente. Ó, contagem regressiva, hein? Ainda bem que a gente não trabalha com jogo de azar, porque senão já valeria aí botar para cotação, né? Qual é o dia que começa a guerra? Porque Bom, agora vai entrar março e a guerra está prometida. vamos lá, 3 notícias sobre isso. Primeiro, Irã em apagão digital de novo. De Entrou. novo. Segundo, Estados Unidos evacuou todas as pessoas não essenciais da missão Israel. Terceiro, foi divulgado uma notícia que estava sendo escondida de que um drone de 220 milhões americano, que estava no Estreito de Hormuz, desapareceu há 5 dias atrás. Ou seja, foi provavelmente pego por algum tipo de armamento e não apareceu mais. Cara, o americano tomou um ferro de 220 milhões. Sim, foi a primeira perda, pelo menos até agora, registrada. Rapaz, o negócio ó, vai ser bilionário, hein? Agora, Vai se ser os uma Estados guerra Unidos têm bilionária. todas as armas desconhecidas que o próprio Trump alega, nós vamos ver muita coisa que ainda não está Em conhecimento aparecendo público. de Em conhecimento conhec... público nessa guerra vai ser usado. E vai ser talvez um grande espanto para o mundo. Meu Deus do céu. É isso aí, minha gente. Ó, amanhã, código de Enoque, o Zap, inscrição tá aí, ó, 21995 31 34 67. Sábado à tarde tem terapeuta integrativo, se você quer ser um terapeuta.
Se você quer mergulhar na maior EBD planetária, Gueburá, domingo, 14 horas, com Efraim, né? E se você disser para mim que precisa de dinheiro, o cara é o Santo Bill, que está fazendo milagre aí, e temos já pessoas com 14 aninhos ganhando R$ 3.000, né? Pessoas estão dolarizando conta através da metodologia Atlas, gente, em 3 dias, hein? 3 dias. E até quem não viu, lá no meu Instagram tem a live entre eu, Bill e o Vitor. E o Vitor, ele dolarizou, se não me falha a memória, foi em 5 dias que ele dolarizou igual o Bill. Bill dolarizou a primeira conta dele com a metodologia em 5 dias. Mas tem gente dolarizando em 15, 30, né? E tem pessoas que já estão ganhando R$ 5.000 com essa metodologia. Então, sugiro que você mande no zap 21 995 31 34 67. Você manda Bill para poder se inscrever. Você manda Enoque para poder estar com o estudo nosso. Você manda TIC, TIC, para virar terapeuta. Você manda Geburá para estar domingo, né? Na escola bíblica que nós estamos fazendo de aprofundamento geopolítico e espiritual com Efraim, e temos o cripto. Cripto é semana que vem, Efraim? A aula cripto é semana que vem? É Não, na na próxima outra. semana? Na outra? Então você É porque, pode se inscrever no doutor, se cripto, acontecer a guerra, nem adianta. acessar. Oi? Não adianta dar. Se começar a guerra agora, esse fim de semana com o Irã, vai mudar todo o mercado de novo. Olha só, gente, então corra por urgência financeira também. Venha por urgência financeira para você aprender a trabalhar em ambiente hostil, porque só tem carestia na mente de quem tem escassez. Vou repetir. Só há carestia na mente de quem tem escassez, porque quem tem a situação sob controle consegue prosperar em meio à adversidade. Olha só, hein? A adversidade pode ser a grande oportunidade que você vem procurando. O zap é o 21 995 31 34 67. Para ficar fácil, tu manda lá prosperidade. Aí eu mando a urgência financeira, você já entra nela, aí você aprende até a ganhar dinheiro com a tua dívida. Meu Deus! Porque o Efraim mostrou uma coisa que eu não usei ainda, que é você ficar endividado com você mesmo e ainda ganhar dinheiro. Meu Deus! Essa aula foi violenta, Efraim. Efraim falou: você pega e empresta para você o teu dinheiro e tu ainda vai ganhar dinheiro com o empréstimo que você se deu. Eu falei: Jesus! Meu Deus! Na Gente, autocustódia, que são as DeFi, que são as empresas financeiras descentralizadas, você consegue se autogerir a esse ponto de você mesmo investir, você mesmo receber em cima do seu investimento e controlar o tempo. Até fazer empréstimo de você mesmo, você consegue manter o seu não, patrimônio. surreal. Não, isso aí é surreal, cara. Gente, surreal, né? Eu estou me preparando para fazer isso, para eu pegar o meu dinheiro e emprestar para mim mesmo para ganhar dinheiro com ele. Então, se eu fosse você, eu corria por urgência financeira. Nós estamos aprendendo um monte aí nessa caminhada de troca, né? Entre eu, Efraim e vocês, e nós estamos aguardando você para dentro das nossas plataformas. Lembrando, gente, que é Deus purinho, né? O ano passado, nessa época, nós só tínhamos o Esquadrão Águia, hein? Olha o que foi surgindo ao longo de um ano. Nós fomos criando várias plataformas e, detalhe, para tudo. Hoje, nós temos plataforma para tudo, ok? Inclusive para você dizer, tô duro, ou você dizer, não quero mais ficar duro. Para tudo isso, só Deus, porque são 4 décadas da minha atividade profissional, mais aí, no mínimo, umas 3 décadas aí, ponto 5 do Efraim, mais o trabalho do Santo Bill e a equipe dele. O resultado disso, gente, é que você só não muda a sua vida se você ficar murmurando, reclamando e olhando a morte da bezerra.
porque os caras não estão bem intencionados, tá? Você quer um conselho do ancião? Começa a correr aí. Eu fiz uma live com alguém, Efraim, que agora não estou lembrando quem. Eu falei para ele o seguinte, cara, você já está se preparando para andar 50 km, porque de repente você vai ser obrigado a andar por 30 dias 50 km. Você já está preparado para isso? Pense nisso. Vamos. Você já tem a sua mochilinha de fuga e evasão? Pense Mas a gente nisso. assiste os filmes apocalípticos, vê o pessoal andar, andar, andar e não se prepara. Tem gente aí que se andar 5 quilômetros fica sem perna. Total. Então você, gente, ó, pega a pressão, né? O que nós estamos vendo acontecendo ali em Juiz de Fora e Ubá é assustador, quem conhece a região, porque os morros derreteram. Vou repetir, os morros derreteram. E a lama veio. Detalhe importante: a Bíblia fala de um período em que os morros vão derreter. Meu Deus! E você faz o quê quando os morros derreterem? É só olhar as cenas do que aconteceu em Ubá, Juiz de Fora, as casas sendo arrastadas, gente. Foi algo absurdo. Aí, quando eu olhei, Efraim, eu pensei que era até IA, cara. Eu falei, cara, isso aí é IA, não é possível que esteja desse jeito. Aí depois eu fui vendo, falei, cara, tá acontecendo mesmo. É desse jeito que está acontecendo. A lama Minas, tá Rio vindo e das levando tudo. Ostras, vários lugares aí estão. E aqui fora também. Então, gente, é. Você falou que lá Rio das Ostras a água também subiu, né? Tá parecendo um pântano, sabe, um lugar pantanoso, cheio de água barrenta e as casas no meio? As casas são as árvores e o resto é tudo água. Ali é uma situação bem delicada por causa das lagoas que tem ali, né? Eu Não, conheço em bem ali aquela geral, não é região. só a lagoa, é a chuva demais, é muita concentração de chuva. Meus parentes moram lá, meus sobrinhos, meus irmãos, e eles ficam filmando a rua, é tudo água. Onde eles vão tem água. Tem gente andando de stand-up paddle lá, com remando, porque não dá para andar a pé. Só a misericórdia, gente. Só a misericórdia. Então, você vigie, você ore, você jejue e venha estar com a gente na plataforma amanhã, Código de Enoque, à tarde. Você pode ser um terapeuta integrativo e no domingo, Geburá, expandindo a cabeça. Só dá um spoilerzinho. Esse domingo agora você falou de um estudo específico que você ia dar, né? O domingo eu vou começar um novo ensino chamado a Casa de Israel e a Casa de Efraim. A Casa de Judá e a Casa de Efraim. Porque são dois ramos bíblicos que quase ninguém explora, que são porque hoje a gente fala que não acredita na teologia da substituição, em que a igreja substitui Israel, mas teologicamente a igreja ela vive a teologia da substituição, ainda que ela não defenda isso como teologia. Porque Efraim, vamos ver se ele consegue voltar, gente. Eu estava explicando sobre a casa de Judá e a casa de Efraim, que tem origem gentílica, ok? Então, nós temos ali a ancestralidade egípcia na casa de Efraim, ok? Você sabia disso? Quem sabia disso, coloca para mim o 10 aí. Quem sabia, quem não sabia, bota 10 mais 3, porque o 10 mais 3, 14 menos 1, 12 mais 1, é a galera que não sabia que a casa de Efraim tem ancestralidade pela mãe egípcia. Egípcia. Quem sabia, coloca 10 aí, porque está diretamente ligado, né, a José, ok? A José do Egito, né? Efraim está tentando voltar, gente. Deixa eu ver se ele consegue retornar aí. Mas nós vamos estar finalizando a live, ok? O zap é o 21995 31 34 67 para você participar desse estudo, né? Domingo, Geburá, falando sobre a casa de Judá e a casa de Efraim. Lembrando que a casa de Judá, a ancestralidade é cananeia, tá? Só para ficar legal, Tamar, só para dar uma cancha aí, né? Tem que lembrar
que quem sucede Judá é Pérez, que é um dos filhos, né, dos gêmeos de Tamar, que passou por prostituta e se deitou com Judá, depois que e Osnã fizeram o que era mal diante de Deus, e Deus os matou. Meu Deus! Efraim, esse estudo vai ser surreal, hein? Vai ser top, hein? Vai ser top porque nós vamos pegar essa cancha aí, como Deus substituiu uma cananeia idólatra por uma cananeia que tirou onda de prostituta, e depois, lá na frente, você tem Raabe, prostituta, casando com Salmo, né? A heroína de Jericó. Meu Deus! E o filho dela, Boaz, vai casar justamente com Ruth, moabita. Ficou pequeno para você, Geburá, hein? Vem para Geburá domingo, porque a linhagem é forte de Judá e a linhagem de Efraim também, e você vai entender essa implicação no momento atual, né, Frank? Você vai Porque o que contextualizar acontece é isso que a com os dias de hoje. igreja não prega, ela alega não pregar a teologia da substituição, mas na teologia escatológica ela é a única que vai fazer tudo com o Messias. E Israel vai muito mal ser salvo na tribulação da tribulação de Jacó. Porque, na verdade, Zacarias diz que eles vão reconhecer aquele que eles traspassaram. Só que existe um mistério bíblico, claro, em Apocalipse e também nos profetas do Antigo Testamento, que é uma casa chamada Casa de Efraim. Qual o mistério da Casa de Efraim? Domingo eu vou começar a falar sobre isso. Ok, beleza, eu não estou esperando aí, contando as horas. Vamos lá, meu povo, vem com a gente. Zap 21995 31 34 67, você manda Geburá para poder estar com a gente. Efraim, obrigado aí, um bom descanso, meu amigo. Obrigado aí, Deus Obrigado, fica com abençoe. Tchau, Deus. tchau. Tchau.